Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se mais uma semana aqui com vocês, trazendo dicas sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, nesse videocast que é da Multiprosa, da CDL-BH, que você já conhece. Inclusive, entra lá no Instagram da Multiprosa, tem vários conteúdos para você, conteúdos de outros programas aqui, mas no programa de hoje a gente tem um tema super legal, porque Brasil, Belo Horizonte tá quente pra caramba, não é verdade? O calor, esse ano fez a temperatura mais alta da história de Belo Horizonte, foi mês passado, mais de 38 graus, temperatura que tinha dado lá mais ou menos em 1962. Mas para falar com a gente sobre esse assunto, a gente tem uma super especialista aqui. Quem está comigo hoje é a doutora Marina Queiroz, ela é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com residência médica em dermatologia pela Santa Casa de Misericórdia lá de Vitória, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e ainda pós-graduação em cosmetria, laser e procedimentos pelo Hospital Albert Einstein. Marina, prazer em ter você aqui com a gente no Cuide-se Mais. Prazer o meu estar aqui. Olha só, esse assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto que todo mundo fala muito, mas que muita gente ainda não sabe, né? Como cuidar da pele nesse período. Nesse período não, porque o verão começa só no dia 23 de dezembro. Mas esse sol que a gente está tendo, assim, essas temperaturas muito altas. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: quais os principais problemas o sol, essa exposição em excesso, pode causar na pele humana? Então, na verdade, o que a gente já conhece, além da questão estética, fotoenvelhecimento e mancha, a gente tem cuidados que são realmente cuidados de saúde. A radiação ultravioleta, né, a radiação solar, ela está associada aos cânceres de pele, a maioria dos tipos de câncer de pele, que a gente tem uma gama de cânceres de pele. Então, assim, se você tiver que apontar o principal fator de risco da exposição solar, é câncer de pele. Mas, além disso, tem todos os incômodos de queimadura, da irritação da pele, piora de melasma, manchas senis, enfim, são muitos problemas associados à radiação solar. Agora, o envelhecimento precoce também é um problema grande com essa alta exposição solar, né? Uhum. E como é que a gente trata isso se a gente, por exemplo, ficou muito tempo exposto ao sol por anos, já existe um tipo de tratamento e a prevenção também, né? Que daí é só com o uso de protetor solar? Exatamente. Falando em prevenção, primeiro, a prevenção, ela é protetor solar, não só usar o protetor solar, mas usar reaplicando a cada 3 em 3 horas, que ninguém faz isso. Avaliar também a quantidade de protetor solar, porque muitas pessoas usam protetor solar, mas usam um pinguinho, não tá adiantando nada. Então, é usar certo e reaplicar corretamente. Agora, quando a gente fala em tratamentos, assim, pacientes que já têm esse fotodano, a gente tem que avaliar qual é a lesão desse fotodano, que a gente fala desse fotoenvelhecimento. São manchas a gente tem tratamento com lasers, a gente tem tratamento com peelings. Quando a gente já fala mais naquele craquelado, naquele fotoenvelhecimento, vocês já viram que fica aquela pele toda pergaminhada? Sim. A gente chama isso de elastose solar. Aí também é uma junção de tratamentos, peeling de fenol, tem que fazer hidratação cutânea mais profunda com skin booster, tem muita coisa, assim, não dá pra falar em um único tratamento para todo tipo de fotoenvelhecimento. Agora, sobre o protetor solar, existe aí, não sei se um mito ou uma verdade, você vai contar agora pra gente, que dizem que é preciso ter um protetor só pro rosto, que é diferenciado, e um pra pele. E o fator também de proteção, a diferença entre eles, precisa ser de repente mais alto para passar na face, no corpo pode ser um pouco mais baixo, ou é tudo mentira ou é tudo verdade? Protetor solar, o melhor é aquele que você usa. Então, se você não consegue se adaptar a usar 2 protetores solares, se você tiver um só e conseguir usar ele na face e no corpo, tá excelente. Agora, o paciente que já é assim disciplinado, então ele consegue utilizar um para face e para o corpo. Por que a gente realmente tem essa diferença? Porque a cosmética, então a textura do creme para corpo e para rosto, ela é diferente. A maior parte dos protetores solares de corpo, eles são maiores, têm um custo mais acessível. Por quê? Porque geralmente ele é mais pesado, ele é mais grudento, ele é mais oleoso. E isso no rosto não é legal. Piora a oleosidade, pode dar outras lesões de pele, irritar mais a pele. Então, por isso que tem essa diferença principal. E quanto ao fator de proteção, o ideal é que seja um fator de proteção alto, ou pelo menos acima de 30, tanto para rosto quanto para corpo. O que acontece no rosto é que, como a gente tem mais lesão e mais exposição no rosto, geralmente os protetores solares eles já priorizam esse FPS um pouquinho mais alto, em torno de 50 para mais, mas isso não é obrigatório.
E a pessoa, cada pessoa tem um tipo de protetor solar aí, precisa de um tipo, porque você tem a pele mais oleosa de repente, ou a pele mais seca. Como é que isso é escolhido? A pessoa precisa ir no dermatologista ou ela pode ir no supermercado, na farmácia, de repente, e comprar qualquer protetor solar? Certo. Quando a pessoa ela conhece o seu tipo de pele, ela não precisa de passar por um dermato para escolher um protetor solar. Para skincare como um todo, sim. Mas protetor solar, não. O que a gente percebe é que às vezes o paciente não sabe realmente como é o tipo de pele dele. Ele não sabe que ele tem uma rosácea, por exemplo, e que a pele se irrita facilmente com alguns tipos de veículo e por isso ele tá utilizando ali. E na verdade ele nem consegue utilizar porque tá irritando muito, então a gente prioriza os protetores solares minerais. Pele que é muito irritadiça também, a gente prioriza que utilize só o protetor solar mineral. Quando tem a pele oleosa, realmente a gente prioriza os anti-oleosidade, mas a gente tem hoje uma evolução muito grande de protetores solares. Então a gente tem alguns produtos, por exemplo, com protetor que já vem um clareador em quem tem melasma, que já tem um antioxidante em quem tem algum tipo de necessidade, né, de antioxidante na pele, fatores anti-idade. Então, hoje em dia cresceu muito. Então, o ideal é que você tenha um específico para sua pele, porque você vai somar resultados. E tem esses protetores que você falou, tem até com base, né, com corretivo. Eu vejo muito isso no mercado. Eles funcionam realmente, eles atuam nas duas funções de tratar a pele e ao mesmo tempo tá lá protegendo e ao mesmo tempo deixando sua pele mais uniforme, no caso da base, por exemplo. Isso é muito interessante. Na verdade, não só funciona, como funciona ainda mais. Hoje a gente fala em quem tem melasma, por exemplo, precisa de ter uma proteção contra a luz visível. E só o que protege contra a luz visível é o protetor solar com cor. E me perguntam assim, então não tem diferença, sei lá, se eu passar o protetor solar sem cor depois vir com a base? Tem diferença. Porque o protetor solar com cor, ele tem o óxido ferroso, que além dele fazer a proteção contra a luz visível, ele também vai atuar clareando esse melasma e protegendo mais do que seria uma base que não tem esse óxido ferroso. Então ele é mais completo ainda do que passar protetor solar sem cor e base por cima. Então ele é teoricamente indicado aí para todo mundo praticamente, né? Ele é muito melhor, muito mais eficaz, então. Sim. Uma outra coisa muito interessante é porque a gente está nesse período que está chegando o verão aí, daqui a pouco todo mundo está indo para a praia, né? Principalmente quem é aqui de Minas, que vai para as praias da Bahia, para as praias do Espírito Santo e gosta de ficar lá deitado, igual uma lagartixa também, tomando sol o dia inteiro. E muita gente passa, além do protetor solar, passa o bronzeador. Sim. Como é que as pessoas podem usar os dois ao mesmo tempo? Um interfere no outro? Porque são duas químicas que a pessoa está passando, né? Então, na verdade não interfere, mas existem hoje já protetores solares que têm o fator que ajuda a bronzear. Quando a gente fala em bronzeamento, mas que quase ninguém sabe, existe um tipo de luz, um tipo de energia que é o VA, que está mais associado ao bronzeamento, mas também ao fotoenvelhecimento. Ela não é tão boazinha assim também não. E o UVB, que ele é mais superficial, porque ele fica em camadas mais superficiais da pele, que está mais associado ao câncer de pele. O UVA, ele tem horários específicos, então na verdade ele fica ao longo do dia todo, mas a gente tem uma concentração maior dele antes das 9 e depois das 3 da tarde. Então nesse horário tem uma segurança maior de que você vai se bronzear sem gerar queimadura e com menor chance de ter um risco para câncer de pele. Nesse horário, entre 9 e as 15, a gente tem um risco maior de desenvolver câncer de pele e queimadura. Agora, quanto ao bronzeador, então se a gente consegue bloquear bem o UVB e não bloquear tanto o UVA, você vai gerar um pouco mais de bronzeamento. Mas é um lembrete que essa mesma luz que você não está protegendo é a que vai causar o fotoenvelhecimento. Então, o bronzeamento sempre vem com o fotoenvelhecimento. É uma escolha. Mas existem já produtos que têm as duas coisas juntas, sim. Então, nem pensar. E hoje em dia, acho que as pessoas não fazem mais isso, mas antigamente você vê até vídeos na internet, as pessoas passando Coca-Cola, outros produtos, isso daí acabava com a pele, sim, né? Acaba com a pele e ainda pode gerar um tipo de dermatite fotoalérgica. Ou então, o que acontece? Na verdade, aquele componente, às vezes, exposto ao sol, ele pode mudar a formulação dele e irritar a pele. Então, gerar um problema maior ainda, que a gente não quer. E assim, a pessoa, tanto para a pessoa que ficou exposta ao sol, passou o protetor solar lá certinho e não teve nenhuma agressão muito visível assim, como também para as pessoas que foram para o sol, porque não adianta, você vai para a praia, às vezes você fica o dia inteiro, você acaba tendo uma queimadura. Como é que a pessoa trata isso depois, no dia a dia mesmo que eu digo? Assim, a pessoa sai, ela precisa passar algum creme, algum hidratante, algum gel, ou não é necessário, sendo que você já passou aí o protetor e repassou durante o dia?
No geral, a hidratação sempre é importante, em todos os casos, independente da exposição solar ou não. Então, a gente sempre indica. Agora, você percebeu que queimou a pele, então tá com aquela vermelhidão, aquela sensação de ardor, aí o ideal é utilizar pomadas com corticoide, mas aí é interessante que seja passado por um dermatologista, porque tem potências diferentes de pomada de corticoide, mas isso sim ajuda a prevenir a evolução da queimadura. Então, queimadura um pouquinho maior, deu bolha, tem que passar para um dermato e provavelmente ele vai te indicar um creme com corticoide. E no consultório, no dia a dia, você encontra muitas pessoas com problemas de exposição excessiva ao sol, tanto com manchas quanto com envelhecimento precoce, queimadura? Muito. Tá diminuindo mais a exposição aguda, então a gente vê pouco hoje, vê bem menos na verdade, o paciente chegar para você com queimadura, mas o que a gente mais vê no consultório é o paciente que teve exposição crônica, então com a pele toda manchada, vários tipos de manchas diferentes, né, aquela leucodermia, gutato que fica todo cheio de pontinho branco, também as melanoses solares, aquelas manchinhas pretas, a gente vê todos os dias no consultório. A exposição realmente gera sequelas. E eu vejo também muitas pessoas que passam protetor solar no rosto, até são bem assíduas nesse sentido, mas no corpo esquecem um pouco, né? Principalmente braço, mão, colo, e a gente vê um envelhecimento maior. Isso aí também é muito comum, né? A maioria das pessoas foca só no rosto e esquece. Então a gente brinca que uma coisa que denuncia a idade é a mão e o pescoço. Porque geralmente quem trata só do rosto, vai esquecendo e quando vai ver já tá todo manchado, envelhecido, já tem até uma perda de colágeno mais importante por conta da exposição prolongada. Então realmente tem que cuidar. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, explicasse um pouco mais sobre hoje quais as tecnologias aí dentro da dermatologia para tratar, mais detalhadamente mesmo, para tratar esses problemas, tanto do envelhecimento como das manchas. Você disse aí que tem o piridifenol, que inclusive está muito famoso nos últimos tempos, né? A gente eu vi uma reportagem, inclusive, se eu não me engano, foi no Estadão, aquele que é super ágil, que é muito forte, que daí você tem que ficar até semanas dentro de casa, né? Não pode ter exposição ao sol. Assim, sobre o piridifenol, a principal indicação dele é ruga profunda, que está muito associado ao envelhecimento, ao fotoenvelhecimento, ao envelhecimento que a gente chama de extrínseco, que vem de fora, né? Então, assim, paciente que tem essa elastose, essas marcas da pele muito profundas pelo sol, geralmente são pacientes que são ótimos candidatos a piridifenol, porque é isso que ele trata. Mas isso são casos, assim, para pacientes que tiveram uma evolução maior. Então, pensando nos traços, assim, no início, né, do fotoenvelhecimento. Manchinha de melanose solar, aquelas manchinhas escuras que dão nos braços, dão no colo, dão em alguns pontinhos do rosto. Às vezes até parece uma sarda, né? Às vezes até parece uma sarda. E dá muito no corpo também. A melhor coisa, a luz pulsada e alguns tipos de laser, Photon Star Walker, por exemplo, é excelente para isso. Explica pra gente o que é essa luz pulsada, como são esses lasers, porque assim... A luz pulsada é uma luz de um espectro grande que ela vai gerar ela vai praticamente queimar essas manchinhas e vai fazer ela se destacar, ela vai cair depois, né? E existem lasers que o que ele puxa, vamos dizer assim, né? O cromóforo dele é o pigmento. Então ele vai puxar esse pigmento, vamos dizer assim, ele vai tacar esse pigmento da manchinha e vai soltar essas manchinhas. Então pensando nas manchinhas escuras, é isso. Manchinhas claras, a leucodermia gutata, que geralmente é de uma exposição prolongada, que é tão de manchinha branca, é uma morte do melanócito que aconteceu naquele ponto ali de tanta exposição prolongada ao sol. Isso a gente tem outros tratamentos, que é o caso, o MMP com o 5-fluoracil. O que é o MMP com o 5-fluoracil? É uma maquininha que dá vários furadinhas com agulha, e nessas furadinhas com agulha ela entrega um medicamento que é um quimioterápico, que é esse 5-fluoracil, que vai ali e vai fazer uma reativação da produção de melanócito. Então, volta o pigmento rapidamente depois desse tratamento. E assim, bioestimuladores de colágeno, que são produtos injetáveis que vão estimular realmente a produção de colágeno, como é o caso do Sculptra, do Radiesse, conseguem melhorar essa espessura da derme, que vai sendo perdida com a exposição prolongada, que vai perdendo colágeno, ainda mais, né, quem está se expondo ao sol. Então a gente consegue melhorar essa textura da pele que vai sendo perdida. Então hoje tem tratamento demais, assim, para tudo que tem a ver com o envelhecimento e principalmente com o fotoenvelhecimento. E as pessoas esses são os tratamentos para você, de repente, já tenha um problema aí de excesso de exposição solar, mas tem gente também que, fora isso, vai fazer um tratamento estético. E durante esse período de verão, um período de exposição solar, alguns procedimentos devem ser evitados, né?
tem procedimento que as pessoas precisam. O piridifenol, que a gente até voltar um pouquinho nele, a pessoa precisa ficar muito tempo dentro de casa. Não, isso é um mito, na verdade. A gente libera a paciente assim. Os primeiros 7 a 10 dias, eles são mais feios mesmo. Então, na verdade, o que impede o paciente sair é principalmente a feiura. O fenol, ele é um ácido? Como que ele funciona? O piridifenol, na verdade, o ingrediente ativo dele, gente, isso é importante, não é o fenol, é o óleo de cróton. Então, ele não é um ácido, ele é um ácido, mas o ingrediente principal dele é um óleo de uma semente de uma planta chamado Croton tiglium, que vem da Índia. E esse óleo, ele tem alguns componentes nesse óleo que vai gerar aquela reação inflamatória tão importante que faz uma banda de estímulo de colágeno, por isso que a pele nasce tão bonita e tão jovem. É inacreditável. A gente vê fotos aí de gente com 60, 70 anos e fica com um cara de 50. Esse é um peeling muito caro hoje em dia? Ele é um peeling caro porque ele tem que ser entendido como um tratamento praticamente cirúrgico, né? Ele tem um pós muito difícil pro médico e pro paciente, mas pro médico também. A gente tem que ter uma avaliação muito cuidadosa, acompanhar muito de perto. O pós, assim, você não pode largar o paciente e pronto, tem que acompanhar sempre, tem que avaliar cada um dos momentos. A gente tem vários momentos no peeling de fenol que a gente tem que ver o paciente, que tem riscos. Então, assim, ele é caro porque ele demanda muito do médico, sabe? E também por ser um procedimento que muitas pessoas hoje fazem, mas poucas pessoas realmente estão aptas a fazer. Então, como a gente tem que ter esse cuidado a mais, ele é caro porque tem uma valorização da mão de obra associada, que é muito difícil realmente entregar aquele resultado tão bom mesmo. Mas quando é que a pessoa está apta a fazer esse tipo de peeling? O peeling de fenol, olha, o mais importante é você ter feito um curso muito bom, né, em peeling de fenol. Eu trabalho com uma equipe de curso de peeling de fenol, por isso que eu tô falando isso. Mas assim, então realmente é uma coisa que demanda isso e principalmente ter um acompanhamento de casos. Então, se você fez um curso que quem deu aquele curso tem uma grande casuística, tem um número de casos muito grandes para poder conseguir te auxiliar, para o médico conseguir ter um acompanhamento que ele realmente consiga conduzir os casos, porque o maior problema do peeling de fenol é a complicação. Mas é só médico que pode fazer esse tipo de procedimento ou não? Hoje a gente sabe que existem outros profissionais que fazem, mas assim, não é o ideal. Na verdade, assim, o ideal mesmo é que seja um médico bem capacitado, dermatologista, um cirurgião plástico, ou um médico que tem uma formação, assim, que entenda bem de pele, porque é um tratamento de pele, então porque é difícil. A gente vê isso, inclusive, em clínicas de estética, às vezes. É um risco muito grande. A gente recebe hoje a gente recebe muito paciente que veio de tratamentos de não médicos, assim, que não fizeram uma condição legal, que evoluiu com umas manchas hipocrômicas, que é quando fica branco, de maneira irregular, e aí é bem difícil de tratar depois que já deu a complicação, cicatrizes por conta de uma má condução. Por isso que o mais importante do peeling de fenol não é só a aplicação que é muito importante, é a condução. Então, por isso esse valor que eu estava falando agregado a estar apto. Estar apto é saber conduzir bem. Só que só quem vai saber disso é o médico. Por isso tem que ter um médico de confiança, porque senão você não consegue. Não, com certeza. Ainda mais se você vê nesses anúncios que aparecem assim do nada pra você, lugar, né? Gente panfletando na rua, vai lá, faça o seu peeling de fenol, você divide em 13 vezes, 20 vezes sem juros. Já recebeu paciente que comprou o peeling pela Shopee, gente. Pelo amor e fez a aplicação caseira. Não, as pessoas... Catastrófico. Precisa ter muita consciência, porque... E aí, o que aconteceu com esse paciente? A gente não continuou com o paciente, porque não tinha condições. A gente devolveu foi um paciente que vem encaminhada, então assim, teve toda uma situação por trás. A gente fez quase que só os primeiros socorros e hoje a gente não tem contato com a paciente mais. Mas você pode imaginar que não foi muito bom. Mas eles mandam esse produto pra pessoa pelo Shopee? Não sei como é que chega, mas foi comprado pela Shopee. Não. Diretamente pelo paciente. É inacreditável, eu tô chocado agora com essa questão. Tem de tudo hoje em dia. E assim, além de todos do protetor solar, dessa prevenção que a gente precisa fazer, desses cuidados básicos, a rotina de cuidado com a pele, principalmente do rosto, ao longo de toda a vida é muito importante, Sim. né? A gente vê muita gente falando hoje, tá normal pelas blogueiras, na internet, YouTube, você vê a rotina de skincare de todo mundo e a gente vê lá 200 produtos. Precisa disso, daquilo outro, você precisa passar o ácido primeiro, daí você vem com a vitamina C, daí você vem com óleo não sei das quantas, daí você passa o protetor, o creme anti-idade. Precisa de tudo isso? Tem muito marketing e tem coisas que realmente funcionam. O que é que todo mundo deveria ter? Um bom gel de limpeza,
um bom hidratante e protetor solar. Isso é o que todo mundo tem que ter. Hidratar a pele, gente, independente de ter acne ou não, tá? A hidratação da pele é sempre importante, inclusive do rosto. E o restante é muito demanda dependente. Não, peraí. Então, um bom hidratante. Um bom gel de limpeza. Pode ser um sabonete ou um gel de limpeza mesmo. A pele sempre tem que estar limpa. É importante fazer essa limpeza do rosto. 2 vezes ao dia. A gente lava sempre de manhã quando acorda e à noite antes de fazer skincare noturna. E caso a gente não lave o rosto, porque tem muita gente também que às vezes esquece. Você toma banho, você toma lá só no banho e vai a água e não sei o quê. Isso daí, quais problemas isso pode acarretar? Excesso de oleosidade? Pode ter acúmulo de produto, pode ter excesso de oleosidade. Então, a gente sempre coloca isso para você conseguir, vamos falar assim, resetar aquela pele e começar a aplicar os produtos para ter uma absorção. Então, assim, você lava e começa a skincare. E o restante dos produtos, então, gel de limpeza, hidratante e protetor solar. Todo mundo tem que ter. Esse hidratante é um hidratante específico para cada tipo de pele. E para cada tipo de pele. Sim, pode ser um hidratante mais umectante, então que hidrata mais na pele seca. Um hidratante bem sequinho para pele oleosa. Um hidratante com prebiótico, probiótico, em quem tem rosácea e acne. Hoje a gente tem uma gama enorme de hidratantes. A gente tem um hidratante muito famoso, que eu não vou falar a marca aqui, mas que vende em farmácia, que é aquele da latinha azul. Sim. Que eu vejo muita gente falando bem, muita gente falando mal hoje em dia. Que lá depende do tipo de pele ou... Não é um produto ruim, mas não é um produto excelente. Porque assim, tem muita coisa melhor com custo-benefício maior. Mas não é um produto péssimo, não. Existem coisas piores, vamos dizer assim. E o restante da skincare vai muito de cada tipo de pele. Vitamina C, por exemplo. Vitamina C é um excelente antioxidante. Então, assim, agora no verão é legal pra quem tem melasma, pra quem tem alguma questão que necessita de um antioxidante. A gente tem várias, né? Pele com rosácea tem uma demanda específica. Pele muito oleosa, a gente tem que colocar algum ativo que segure a oleosidade ao longo do dia. Então, assim, tem muita coisa hoje, graças a Deus. Aqueles ácidos também que são mais... Que é para uso diário também, que as pessoas geralmente usam antes de dormir também. Eles são bons? Depende dos ácidos, assim, porque tem muitas mesclas e tem os ácidos sozinhos. Mas, por exemplo, os retinoides são excelentes, o adapaleno é muito bom. Só que, assim, tem que saber se a sua pele tolera, isso é uma indicação pra você. Porque senão você pode estar usando uma coisa que vai só piorar a sua pele. Mas são muito bons pra quem precisa, sim. São ótimos. Geralmente tá na nossa rotina de skincare. Olha só, nosso programa tá acabando já. Eu vou pedir já para você deixar aí um recado pro pessoal sobre cuidados, o que você quiser falar com a galera. Mas antes disso, vou falar com você que tá aí do outro lado, porque toda semana eu venho trazer essa dica para você. Você já sabe o que eu tô falando, né? Tô falando do CDL Saúde. Lá você encontra vários produtos, inclusive planos de saúde. De repente, porque você tem uma empresa, seus colaboradores, quer trocar o seu plano não tá muito legal. Entra no site da CDLBH, cdlbh.com.br. Você tem a sua família, você ganhou mais um filho aí, quer melhorar o seu plano de saúde? Entra em contato com a gente. É cdlbh.com.br. Então vamos lá, quero saber a sua mensagem final para o nosso público aí. Pode falar direto para nossa câmera do cuidado. A minha mensagem final todo paciente me pergunta qual que é o melhor anti-idade. O melhor anti-idade que existe até hoje é o protetor solar. Então se você vai começar a cuidar da pele hoje, não sabe por onde começar, invista num bom protetor solar, indicado para o seu tipo de pele. Utilize a quantidade correta, lembrando da regra dos 3 dedos, 3 dedinhos completos para rosto e pescoço, e já é um início excelente. Reaplique de 3 em 3 horas, principalmente no verão. Gostei dessa dica dos 3 dedinhos, vou usar. É fácil, é bom de lembrar. Vou usar essa. Muito obrigado, Marina, mais uma vez por estar aqui com a gente no Cuide-se Mais. Espero que você volte aqui para dar muito mais dicas pra gente. E você que tá aí do outro lado, não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, tudo. A gente tá em todas as plataformas. É muito fácil você achar a gente. Entra no @multiprosa. Semana que vem a gente tá de volta. E não esqueça, cuide-se mais. Tchau, tchau.